3, 2, 1. Sejam bem-vindos a mais um Nitidamente. Eu sou João Vitor, estudante de psicologia. Do meu lado tem quem? Desse lado. Olá, pessoal. Sou Matheus Uriel, estudante de psicologia. É o primeiro vídeo que eu participo como membro e estou muito contente com o novo desafio de participar com vocês nitidamente nesse novo ano. Opa, e aí, gente? Aqui é Leif Rodrigues, vocês já me conhecem e é um prazer estar voltando para mais um ano cheio de podcast que a gente vai fazer e principalmente por ter mais um novo membro aqui que vai ser muito massa e que vai ajudar a gente a trazer vários novos temas para cá, né? E que tema que a gente vai falar hoje, Matheus? A gente vai falar da pós-modernidade. A gente vai falar um pouco da transição da modernidade para a pós-modernidade, da Idade Média e ver como constitui a história, né? Nossa história, nesses diferentes momentos da história, desses diferentes momentos tendo diferentes repertórios, referenciais. E a gente quer trazer para vocês esse tema, que é um tema muito importante para a psicologia e muito importante para as diversas áreas do conhecimento. É verdade, porque pós-modernidade, a galera da filosofia estuda, a galera da sociologia estuda, e a gente da psicologia também estuda, de um jeito bem específico, mas a gente vai entrar nesse assunto bem direitinho. De antemão, queria dizer, seja bem-vindo, Mateusão, aí pro Nitidamente, espero que você goste dessa experiência, né? A gente fala que é como se fosse uma nova cadeira na faculdade, ou seja, tem os seus mesmos pesos, no sentido assim, é muito texto para ler, é muita coisa assim, mas lembre-se, o foco sempre é a faculdade, a nossa graduação. Então, não se fique atribulado no sentido de, tipo, botar mais peso do que deve, sabe? No dia que você achar que não tá dando certo conciliar os dois, aí você pode ficar à vontade. Mas enquanto tá começando agora, né, início do ano, vamos gravar episódio pra caramba, vai dar muito certo. No final do ano que a gente tá só o resto, viu? Vou te dizer logo. E é isso aí. Não precisa estar no final, não. No primeiro mês eu já tô atolado de coisa, já tá complicado. É difícil. Mas vamos lá. Se você gostar da gente, do jeito que a gente está falando e tal, e quiser saber mais da gente, segue a gente no Instagram. Está passando Nitidamente Podcast no nosso cardzinho aí embaixo do Levisão. E aí é só seguir a gente, que lá tem vários conteúdos, posts. Espero que vocês gostem. Para falar de pós-modernidade, eu acho que é bom a gente falar de modernidade primeiro, né? Quem se habilita a falar aí de modernidade um pouquinho pra gente? Opa, então, já puxando o fio da meada aqui, vamos lá, galera. Vou já iniciando aqui. Quiserem falar aqui, me interromper, galera, é isso aí, é nóis, pode ir à vontade. Mas, gente, pós-modernidade é aquilo, aquele conceito bem complicado, mas que todo mundo sabe um pouco até, porque nós vivemos nisso, né, e tudo mais, mas como é um conceito, assim, bem abrangente, é legal que a gente, como sempre, a gente faz vários podcasts aqui, vários vídeos, que a gente volte um pouquinho na história, para a gente conseguir entender como surgiu essa parada, da onde que vieram esses conceitos, de onde é que começou tudo isso, então vamos lá. A gente vai voltar um pouquinho agora lá para a Idade Média. E o que acontecia na Idade Média, gente? Na Idade Média, o centro de tudo era o quê? Era Deus. O centro de tudo era o foco nessa entidade extrafísica, essa entidade que nós não conseguimos ver, essa entidade que as pessoas acreditam que controla tudo ao nosso redor e que é responsável pelas nossas ações, pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Inclusive, também tinha um foco quer dizer, o foco era em Deus, mas também se acreditava na figura do diabo, que justificava as nossas ações. Então, de certa forma, na Idade Média, é muito legal a gente pensar que a gente tinha aonde se amparar. A gente tinha uma figura que era causadora dos nossos pecados, mas a gente também poderia, ou seja, a gente poderia justificar nossos erros nessa figura, mas a gente também poderia buscar a salvação a partir de fazer certas coisas que essa outra entidade poderia pedir para a gente, colocar, por exemplo, na Bíblia e tudo mais, seguir a Bíblia. E não que na modernidade isso não exista, existe, mas perdeu seu foco. O mundo se pautava, a cultura se pautava nessa questão relacionada a Deus. Enquanto agora, a partir do mundo moderno, a gente vai se focar mais na questão da razão, o centro vai ser a razão. E da onde é que surgiu isso?
Por que que isso começou? Primeiro, a gente tem que pensar na questão das grandes navegações. O mundo começou a se descobrir que o mundo não era aquele mundinho que era só uma terra e você chegava no final do mar e você caía. O mundo era muito mais que isso, se descobriu muito mais que isso. O mundo é muito maior do que se pensava. As pessoas conseguiram interagir com pessoas de vários cantos, várias culturas interagiram e perceberam, ah, não, essa cultura tem outro Deus, tem outras coisas, acredita em outras coisas. Então, principalmente com as grandes navegações, o mundo ficou muito maior e, por conseguinte, essa questão de o Deus no centro acabou sendo um pouco prejudicada. E também a gente também tem que pensar bastante na questão do iluminismo, que acabou, de certa forma, realmente colocando a razão como centro, a razão como importante, que era aquele instrumento que ia poder impulsionar a nossa raça, para uma evolução, para um ápice da nossa espécie humana, da nossa raça humana. Exatamente. Então, a modernidade vai se pautar bastante nessa questão. Opa, quer falar, Matheus? Pode falar. Não, eu só estava dizendo exatamente, assim, é só complementando a ideia de que na Idade Média a gente focava muito no passado, né? Então tinha muito que estava na escritura, tinha muito um destino para aqueles irmãos que comungavam da fé, né? Na modernidade teve uma ruptura dessa hegemonia, teve uma ruptura desse referencial, né? Passou para uma racionalidade humana e não é que Deus deixou de existir, Deus existe, mas não com tanta força como ele existia na Idade Média. Então, houve essa ruptura entre a Idade Média e a modernidade. Uma focava teocentrismo, outra no homem como autossuficiente, o homem como aquele que pode ter consciência das coisas, controlar as coisas, né? Tem toda uma autonomia, um equilíbrio. A ideia do equilíbrio surge da modernidade. Uma possibilidade desse homem agir sobre a natureza, agir sobre as diversas formas, né? Diversos saberes. Sim, sim. E é uma questão até que nem ia falar no vídeo, mas que é muito interessante, é que na Idade Média a gente, como tu mesmo falou, tinha muito essa questão de destino, e a gente vê que na Idade Média as pessoas não tinham muito essa questão de, vamos subir, é, vou subir de cargo, vou mudar de vida. Isso não existia tanto, enquanto na modernidade vai surgir justamente essa variabilidade, essa esse movimento. As pessoas agora podem cada vez mais, elas não estão presas a uma função a vida inteira. Elas não nascem predestinadas para aquilo. Elas podem mudar. Isso é muito interessante a gente pensar que a modernidade acabou trazendo isso. Uma coisa que, se a gente pensar mais para frente, quando falar em modernidade, está muito mais exacerbada. Mas é muito legal trazer que a modernidade veio com essa questão de a razão vai poder levar o homem ao seu ápice. E se apoiou bastante nisso, e quando a gente vai ver, com a modernidade também veio uma crise da modernidade posteriormente, por conta que a razão vai trazer o ápice do homem, e quando vai ver, a razão também foi culpada de trazer coisas como a bomba atômica, grandes guerras. Então, é de se pensar que não só a razão basta para o homem evoluir e tudo mais. Trouxe o ápice do homem, né? O ápice da destruição que o homem pode trazer também, né? Tem que olhar O esse ápice da lado desgraça. também, né? Exatamente, né? Mas, assim como pode trazer coisas boas, mas outras nem tanto, né? e tem até uma frase que, enquanto eu estava lendo o texto, né? Porque a gente sempre lê texto para pautar os podcasts, Inclusive eu tá na estava lendo o descrição, viu? texto. Tá na descrição também, viu, galera? Teve uma frase no texto que acabou me pegando bastante, que eu achei muito legal. E eu anotei aqui, gente, deixa eu só ver se eu acho. É uma frase de Kant, onde ele traz. É uma frase, na verdade, não é uma frase de Kant exatamente, mas é uma pessoa parafraseando o que Kant falou, falando sobre Kant. E ao tentar dar uma resposta sobre o que é esclarecimento, Kant define-o como a saída do homem da sua menoridade, da qual ele próprio é culpado, ao não ousar fazer uso do próprio entendimento, preferindo ser direcionado por outro indivíduo. Então, isso meio que mostra para a gente essa saída, de certa forma, não exatamente isso, mas
dá para a gente entender a saída do homem da Idade Média, onde Deus era o máximo, e ele se pautava em Deus, e Deus justificava suas ações, para um homem que agora não está mais amparado em nada. Ele está sozinho, e é ele por ele mesmo. Então, a razão trouxe isso. Eu acho que essa frase realmente consegue destacar essa diferença de Idade Média para a modernidade. É verdade. E foi basicamente assim que aconteceu, meio que a história da evolução da sociedade humana, né? A gente também tem que ver isso que foi um processo, né? Não foi assim, estou aqui dormindo e, vou virar moderno aqui de um dia para a noite, né? Não, tipo, teve todo um processo, vários anos, vários momentos da história que fizeram isso acontecer. Mas aí, se você era igual eu na escola, que confundia modernidade com pós-modernidade, porque para mim, modernidade já parecia ser o atual quando eu era pequeno, sabe? Tipo assim, como é que a gente tá uma coisa além do moderno? Hoje eu tô no moderno, né? Hoje eu tô. Mas não, aí existe a pós-modernidade. Que aí, como o Levisan falou, na Idade Média existia como Deus como uma coisa, a figura central, né? A gente fala na Gestalt com a figura mesmo, né? A figura que estava ali em destaque. E ali, mas aí na Idade Moderna, era o homem como centro também, né? Mas aí, de tanta descentralização, acabou que na pós-modernidade a gente falou assim, eu acho que não tem nenhuma figura de centro não, sabe? Tipo assim, pode existir um deus ou vários deuses, o homem pode ser o centro ou não, sabe? Assim, na pós-modernidade, não existe nenhuma coisa pré-estabelecida, sabe? Não existe nada que é concreto, firme, assim, sabe? A gente pode fazer uma alusão que, sei lá, a modernidade é tudo mais concreto, fixo, e na pré-modernidade, na pós-modernidade, na pós-modernidade é algo muito mais fluido, é algo muito mais que existe um movimento, sabe? As coisas não são fixas, as coisas não são eternas, sabe? Tudo pode se movimentar. É essa noção de movimento, sabe? E pode falar. Opa, só por causa que eu não podia perder de falar isso, de que realmente é como tu falou, a pós-modernidade, essa questão de tudo em movimento, e a gente vê que isso existia na modernidade, mas era um pouco menos por conta que a razão, a ciência estava acima de tudo. Então, existia uma concretude. Só que essa concretude cai a partir do momento daquela crise de que a ciência também acaba causando a desgraça da humanidade, o mal para a humanidade. Então é muito legal pensar isso, que a ciência caiu porque ela não conseguiu concluir, de certa forma, concretizar o papel para que ela foi criada. E o Matheus queria falar? E também tem outra questão muito importante nessa transição, né? Que, bem como o João Vitor falou, né? Essa transição do um mundo fluido, né? Dessa pós-modernidade, uma flexibilidade maior, né? Esse homem que não está amparado em coisas rígidas, em referenciais muito grandes, né? Mas a gente cria referenciais subjetivos, que é o próprio ser humano que cria o seu sentido, as suas formas de estar no mundo, e isso vai desenvolver na pós-modernidade, né? Tem vários autores que nos apontam para uma pós-modernidade, como Freud e Nietzsche e vários outros, né? O Freud no sentido de ele mostrar o inconsciente, que é uma crítica à razão, né? A razão como controle, ele mostra que tem algo em nós que está além desse controle, que está além dessa nomeação, né? Está além desse estado de uma certa autonomia. E a ideia do Nietzsche é que existe forças na gente, motores, excesso de cargas que a gente precisa potencializar, que nem tudo cabe à razão. E a razão é impossibilitada a partir dessa transição que mostra que o homem é uma coisa mais humilde do que ele achava, né? No sentido de que ele tem que fazer luto dessa imagem que ele próprio colocava na modernidade, que no caso é uma projeção, né? Progresso, essa ideia do progresso é de modernidade. Então ele tem que fazer esse luto para entrar na pós-modernidade, para ele conseguir se locomover, né? De formas mais criativas. Uhum. Essa realmente essa didática. É interessante isso, porque, de fato, na pós-modernidade não existe certeza. Talvez, se a gente for parar para pensar, a única certeza é que
Não tenho certeza. Para pensar é tipo isso. E que também existe várias mudanças ocorrendo ao longo do mundo, nas pessoas e tal, na sociedade de modo geral. E o Matheus estava falando isso, vários autores que estão aparecendo aí dentro desse período, e a gente está falando aqui pós-modernidade, mas esse próprio termo pode ser dito de outras formas, sabe? Pós-modernidade seria a modernidade líquida também do Bauman, né? Que eu acho que algumas pessoas devem conhecer, o Zygmunt Bauman. Então, assim, esse próprio termo quer nomear essas mudanças que estão ocorrendo na sociedade. Mas o termo que você vai escolher para nomear essas mudanças que estão ocorrendo pode ser vários. Pode ser pós-modernidade, modernidade líquida, enfim, o nome é diverso. É para você nomear esse fenômeno que está acontecendo na sociedade. Não é verdade? Então deu para captar? Todo mundo certinho, modernidade, tudo muito concreto, muito fixo. Tipo assim, existem verdades ideais, né? Ou existe uma verdade ideal, né? Uma verdade fixa, assim. E na pós-modernidade, não. Não existe essa verdade universal, existe as verdades, existe os deuses, ou então a existência de nenhum deus também pode ser. É mais ou menos por aí. Quer falar alguma coisa, Matuza? A questão também que agora não tem um único saber, existe vários saberes, né? Não existe mais essa dimensão universais. A questão está mais subjetiva, está mais psicológica, que é cada um na sua forma criativa, né? A questão bem interessante, porque na modernidade, o homem podia dizer quem é o homem na modernidade. A gente pode localizar quem é o homem na modernidade. Mas na pós-modernidade, o homem não pode ser localizável. O que é o homem? O homem tem informação, o homem é um constante vir a ser na pós-modernidade. Porque ele não tem definições, ele agora é invencionário, intenção. Vai lá, Levi. Não, era só para falar que para identificar o homem na modernidade é só pensar. Penso, logo existo. É isso. O auge da Define o homem na racionalidade, modernidade. né? O auge da Hã? racionalidade, né? Sim. E, gente, até Sim. aproveitando aqui. É isso, cara. Isso define, mas só para trazer e polemizar um pouco também, porque, né, sem polêmica não é legal. A questão é que se a gente pensar na situação que a gente vive hoje, beleza, existe a vacina, várias pessoas estão vacinando, mas tem pessoas que não querem se vacinar, que não acreditam na vacina, e existem várias outras formas de cura hoje em dia. Existem vários profissionais de saúde, como o coach, Theta Healing, existe o Reiki. Então, não é querendo xingar nem nada, mas é só para mostrar como hoje em dia existem várias formas de cura, existem várias perspectivas sobre a saúde e tudo mais, e mostra essa questão da pós-modernidade, de que não é por causa que a ciência criou a vacina e tudo mais que as pessoas vão acreditar também. É verdade. Então, só polemizando um pouco. Essa aí, eu vou assim, eu vou pegar esse trecho aí, rapaz, tenho medo, vou compartilhar aí, rapaz, não sei. É Mas isso. é assim. Gera engajamento. Aqui. Tudo bem, tá tranquilo. Eu entendi o seu ponto, cara. Relaxa, tá de boa. Mas olha só. Verdade. Então existe isso, a pós-modernidade. Existe todo esse movimento e tal, mas foi como o próprio Matheus falou. A pessoa passou da Idade Média para a Idade Moderna. Não quer dizer que os valores da Idade Média não tenham desaparecido, sabe? A religião assim, é muito importante para muitas pessoas ainda, sabe? Assim, pode ser até um norte para essas pessoas, mas elas tirou esse local de destaque, sabe? Não é algo que está ali como maior figura. Assim como na modernidade também, a ciência pode sim ter muito valor de destaque, né? O homem tem muito valor de destaque também, mas assim, nada é fixo, nada, nenhuma coisa fixa. Então, é para deixar isso bem claro mesmo. A ideia, gente, do conflito na pós-modernidade é que esse diferente entrou em cena, né? As diversidades culturais, as diversidades dos novos saberes. Então, tudo isso entra em cena na pós-modernidade, coisa que na modernidade tinha uma repressão maior. E hoje essas diversas possibilidades possam entrar no jogo político. Então, isso é uma reação nossa, narcisista, que alguns autores falam muito narcisismo, como uma grande reação contra essa alteridade, esse novo que chega do diferente.
né? E a gente só faz cultura com alteridade. E a gente está vendo uma sociedade completamente narcisista. Por quê? Porque é fechada em si, ao invés de ter relações com esse diferente. Esse diferente, às vezes, machuca, porque mostra um pouco o trauma, um trauma neurótico, mostra um pouco um trauma inconsciente, a gente quer evitar, quer negar, então isso acaba tendo essa posição de negação. Isso é uma questão do narcisismo da cultura atual. Isso, Matheus, eu não sei se estou certo, mas se estiver errado, tu me corrige, beleza? Mas, pelo que eu estava lendo, isso causa até uma necessidade da pessoa estar sempre querendo evoluir, sempre estar querendo ser melhor, que é uma coisa que a cultura prega pra gente também, não é? Então, eu lembro muito daquela questão das plásticas que as pessoas fazem, e tem que ter sempre um ideal melhor, sempre mais bonito e tudo mais. Eu não sei se faz sentido, mas aí tu me fala. Faz sentido. É exatamente assim. Novos modelos, novas possibilidades desse homem que tem que se reinventar a todo instante, né? Não tem mais o paradigma do homem convencional, moderno, mas é um novo homem, uma nova mulher, uma nova entidade nessa política, uma nova polis. Então, marca também essa grande novidade no mundo das relações, da cultura. A cultura também é diferente, muito diferente do que era antigamente, na Idade Média, moderna, cada uma época com as suas peculiaridades. Né? Total. Bom, gente, para falar de pós-modernidade não é um assunto fácil, sabe? A gente tem que trair vários debates, várias coisas assim, mas por enquanto, nesse momento, a gente pode fechar o episódio por aqui. Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, que dá para dar pano para a manga para a gente discutir várias coisas, por exemplo, na pós-modernidade entra o quê? Muito fortemente as questões tecnológicas, né? A tecnologia se insere muito dentro da realidade das pessoas. A gente pode falar sobre isso em algum outro momento? Pode. Se vocês gostarem, comenta aí. E também a gente vai falar disso em outros momentos, acredito, sabe? Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal. Todo domingo, se Deus quiser. Mas aqui são deuses. Se deuses quiserem, vai existir mais um episódio chegando aqui no nosso Nitidamente Podcast no domingo, no próximo. E é isso. Acesse o nosso Instagram também e a gente se vê no próximo episódio. Tá bom, pessoal? Matheus, seja bem-vindo. E é isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, pessoal. Bem-vindo, Matheus, e é nóis, galera. É nóis, galera. Valeu.